Boa tarde, meu povo amado! Hoje, quinta-feira, feriado, dia 8 de junho de 2023. Pessoal, o vídeo hoje vai estar interessante, fique comigo do começo ao fim. Hoje eu vou começar a contar a minha saga, a minha história. Vou tentar fazer em 4 capítulos. Eu falei que em 3 eu faria, mas eu acho que não vai dar. Se vocês tiverem um pouco de paciência, eu vou contar em 4 fases o que aconteceu comigo, tá? Então fique comigo até o final, que chegou a hora de eu falar a verdade, né? Entra aqui no meu canal, se inscreva, dá um like, dá um joinha, aciona o sininho e passa esse vídeo para um monte de pessoas. Antes de começar, eu tenho que fazer meu merchan, né? Chá do Milagre. Hoje eu quero falar especificamente do EMA. Esse chá maravilhoso aqui, 15 mil chás vendidos já, EMA, o emagrecedor. Emagreça com saúde. Lembrando que o EMA, ele ajuda para quem quer também, ajuda muito para quem quer parar de fumar. Não só na parte da quem quer parar de fumar, ele ajuda também para que você, te auxilia, na verdade, vamos usar a palavra certa, para quem tem problema de diabetes, no colesterol, pernas inchadas e etc e tal. E as picadinhas, né? Então, também ajuda também, porque ele aumenta a sua imunidade. O importante é isso, tá? Além do EMA, tá? Nós estamos ainda na promoção que termina essa semana. Gostaria que vocês aproveitassem para o ansiedade e o insônia, com o kit com 10% de desconto. Amanhã é dia de correio, então aproveita, entra aqui embaixo, faça os seus pedidos, tá bom? Então vamos ao vídeo. O vídeo de hoje, eu gostaria, antes de iniciar, contar uma parábola para vocês. Eu adoro a parábola. Primeiro deixa eu molhar meu bico aqui com o meu depurador. Meu povo, a parábola de hoje havia um senhor que morava numa vila no alto da montanha. E toda noite ele colocava na janela dele uma vela acesa. Toda noite ele colocava essa vela acesa nessa janela para que refletisse luz, servindo de um guia para quem precisasse e pudesse ser visto pela vila lá embaixo. As pessoas da vila ficavam até admiradas com essa atitude dele, porque toda noite eles olhavam lá para cima e estava aquela luz acesa. E por que ele colocava aquela vela todas as noites naquela janela? Tá? Um dia um velho sábio, esse velho sábio que morava lá em cima, perguntavam para ele por que ele fazia isso, ele respondeu: simples. Essa minha maneira e essa mania minha de colocar a vela era para iluminar no meio da escuridão, para as pessoas, ainda que tivesse perdido, olhasse e tivesse um localizador para aquela luz, para se localizasse e visse aonde está brilhando aquela luz, tivesse esse efeito na cabeça dessas pessoas. É por isso que eu coloco isso. Tudo bem. Com o passar do tempo, as outras pessoas começaram a seguir o mesmo exemplo dele. Começaram a colocar velas todas as noites nas janelas para que ela brilhasse para todo mundo. Essa pequena chama brilhava no escuro, oferecendo esperança, segurança para aqueles que necessitavam. Eu quero que vocês entendam que essa parábola que eu estou falando para vocês nos lembra que mesmo quando nos sentimos perdidos e na escuridão, ainda há luz brilhando em algum lugar. Podemos ser luz para outras pessoas, oferecendo o que pudermos oferecer para ajudá-las e a encontrar o caminho de volta para a luz. E esse é o meu trabalho. Por isso que essa parábola eu preferi contar para vocês. Meu trabalho é tentar ser luz para aqueles que ainda não encontraram a luz. Tá bom? Pessoal, deixa eu contar a minha história para vocês entenderem. Vou tentar fazer em 4 capítulos. Em agosto de 2016, está tudo anotado aqui para não esquecer, tá?
Agosto de 2016. Eu era um pacato empresário normal, dono de uma transportadora, o qual tenho o maior orgulho, porque ela tem o nome do meu filho, tá? E ainda não fechei, ela só está parada por falta de recursos, tá? Eu, dono dessa transportadora, eu conheci um empresário, um gerente de um banco que já falecido, que era muito amigo meu, lá em Londres, tá? O nome dele era Marmut, tá? Era Marmut, o nome dele, árabe. E casado com uma brasileira aqui do Nordeste. E ele me convidou para uma operação de alto rendimento, tá? Ele falou: Salomão, eu estou com um problema eu adquiri um câncer no pulmão do lado direito e eu vou fazer o tratamento no Brasil. Eu sou gerente do banco aqui, do Barclays, tá? E eu preciso fazer uma transferência. Eu preciso fazer uma plataforma com todo o dinheiro que eu arrecadei na minha vida toda, em plataformas de pequena monta, e agora está com valor alto, e eu preciso fazer, eu vou comprar para quem conhece, eu vou comprar uma BG e vou plataformar. Mas como eu não sei como é que está a minha saúde, eu conheço poucas pessoas no Brasil, a não ser a minha esposa e você, eu gostaria de fazer essa plataforma e fazer uma divisão entre você, minha esposa, porque ela não entende desse assunto, e eu queria que você arrumasse uma trade, que seja de um brasileiro, mas que esteja situada na Europa ou nos Estados Unidos. Eu arrumei uma trade de um amigo meu, tá? Que mora aqui no Brasil, agora está morando aqui no Brasil, mas na época ele morava em Nova York, e essa trade, ele fez toda a transação da plataforma de alto rendimento com essa BG que o Marmut comprou. Quando ele comprou essa BG, ele plataformou numa plataforma que teve o apoio tanto da operadora lá, do banco lá de Londres, como um banco dos Estados Unidos também, porque o valor era alto. Essa plataforma, ela rende, para quem conhece plataforma de alto rendimento, ela rende 70% a 80%, de 70% a 80% de rendimento sobre o valor. Você vai achar que é loucura, mas para quem conhece plataforma de alto rendimento, quem trabalha com mercado financeiro sabe que é assim que funciona. Então, essa plataforma, ela rendeu durante 2016, 17 e 18, que os 3 primeiros anos, que foi um contrato fechado de 3 anos, ela rendeu quase 270% do valor. E esse rendimento, ele foi transferido e foi feito uma verbiation. Verbiation, traduzindo para vocês que tem pouco entendimento disso, verbiation é um dossiê. É um dossiê de tudo. Da onde veio, por que esse dinheiro foi aplicado, de que forma que foi aplicado, qual é o imposto que foi recolhido, foi acompanhado pela Interpol, foi acompanhado pelo Fundo Internacional, tá. Para onde que ela vai? Então ela tem que ter um receiver, que recebe o dinheiro, e tem o sender, que é o banco que manda. Tudo isso vem dentro dessa verbiation, dentro desse dossiê. Uma vez feito o dossiê, ela passa pelo crivo do governo local, que seria Londres, porque nenhum dinheiro sai de nenhum país para outro país se não recolher os impostos. Então tem que ter o recolhimento dos impostos para se tornar lícito. E só sai desse país para o país de destino se for lícito. Aí esse dinheiro chegou no Brasil e chegou com uma situação, ela veio com uma situação 548, que é um SWIFT, tá? do sender, que é banco origem, para o banco receiver, HSBC, que era a minha conta, ONUEI, traduzindo, caminho único, não pode voltar, não pode ser estornado. Chegou no Brasil, daí ele não vai direto para o banco.
ele vai sempre para o Banco Central, porque o Banco Central não recebe dinheiro, ele recebe o documento, o SWIFT, a transferência. E é feito toda a due diligência, todo o incauto que sobre aquele documento, ele é feito uma due diligência. Aí entra Receita Federal, Polícia Federal, bancos centrais, para ver se o dinheiro é lícito ou não é lícito. E ele veio em euros. Então, para ele poder fazer todo o processo de due diligência, para ver se deu tudo certo, se aquele documento foi recolhido imposto na origem, só pode ser feito o câmbio, o contrato de câmbio junto ao Banco Central, transferindo de euros para real, se for lícito. Se não for lícito, aí a Polícia Federal procura quem que é o receiver, que seria eu, recebedor, e prende. Então, ele está trazendo dinheiro ilícito para o país, vamos prendê-lo. Então não houve essa situação comigo em 2018, quando chegou. Todo o processo foi feito licitamente, passou pelo crivo do Banco Central, passou pelo crivo do COAF, do Bacen, foi feito o câmbio de euros para real. Até aí o Banco Central trabalhou bem. Aí o que acontece? O Banco Central ele procura, dentro do registrato que todo mundo conhece, se aquele CPF daquela pessoa chamada Paulo Roberto Salomão tem conta realmente no HSBC. Porém, o HSBC foi comprado pelo Bradesco e as contas, que eu chamo de contas de pessoa física, o Banco Bradesco não assumiu todas, só assumiu de quem tinha grandes valores. Quem tinha lá 500, 600 reais, 200 reais, eles encerraram as contas. Tinha que reabrir de novo conta no Bradesco. Então o SWIFT do banco do HSBC já não existia mais. O IBAN não existia mais. Então eles mandaram para o Banco Central procurou dentro do registrato qual é a conta que o Paulo Roberto Salomão tem. Localizaram a minha conta aqui em Curitiba, que eu tenho desde 1994 no Banco do Brasil. Então o que eles fizeram? Enviaram toda a minha documentação e toda a minha transferência, todo o processo de envio para a central do Banco do Brasil, que fica onde? Fica onde? Em Brasília. Aí o Banco do Brasil, o que ele tem que fazer? Ele tem que comunicar a minha pessoa e o Banco do Brasil aqui de Curitiba sobre Paulo Roberto Salomão e a situação que se encontrava o dinheiro dele. Aí o Banco do Brasil usou de uma situação muito contrária do que ele teria que fazer. Ele colocou esse dinheiro, até aí é verdade, ele tem que colocar ali mesmo. Ele colocou numa conta primária, numa conta escrow, até que ele se localize o dono do dinheiro. Mas não aqui em Curitiba, ele colocou em Brasília. E escondeu isso de mim de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. 5 anos. Vai fazer em julho agora 5 anos que esse dinheiro está dentro do Banco do Brasil. E nesse interim, vocês vão me perguntar, você não fez nada? Sim, eu estou correndo atrás disso há muito tempo. Deixa eu dar uma pausa para vocês entenderem. Vou dar uma pausa. Essa operação de alto rendimento em cima de uma BG não tem nada a ver com tudo que está acontecendo no Brasil e vocês estão envolvidos. Nada. Eu nem conhecia isso. Vocês vejam bem, voltando lá atrás. Isso começou em agosto de 2000, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, agosto de 2016. Eu fui conhecer essa situação o qual nós estamos convivendo só em 17 de julho de 2021. Então, não tem uma coisa, não tenho nada a ver o Léo com o Cléo. Eu estava correndo atrás do meu direito. Do meu direito. Eu simplesmente entrei dentro do banco para procurar os meus direitos, que eu estava procurando há 5 anos. 5 anos correndo atrás do que é meu, do que o banco estava escondendo numa conta escrow
E eu fui só fazer a minha biometria e fazer prova de vida dentro dessa agência e pedir a transferência para a minha agência aqui em Curitiba. É interessante tudo isso, por eu contar toda essa história para vocês, que ela ainda vai ter mais 3 capítulos aí para frente, porque ela é meio longa, porque eu prometi contar essa história para vocês. Mas eu vou chegar numa coisa muito mais gritante no próximo capítulo, tá? Eu vou começar a entrar num campo um pouco meio que minado no próximo capítulo. Então hoje é o início da história, da onde que veio esse dinheiro, que desde o começo eu tenho falado com vocês, quando comecei a gravar vídeo, quando comecei a falar só no Telegram, que eu não dependeria disso, daquilo, da aporte disso, aporte daquilo, não dependeria porque eu tinha meus próprios, e tenho meus próprios recursos. Porque eu sempre trabalhei, não só com a minha transportadora, mas com o mercado internacional. E eu fui envolvido nisso por uma operação lícita internacional. Não tem nada a ver com o que está acontecendo agora e com tudo que vocês estão esperando. Então é chato você ser envolvido e todo mundo dizer, viu, tal. Nunca me envolvi dentro desse processo que vocês estão inseridos para vender nada para ninguém. Eu fui um defensor nato contra isso. Vocês são testemunha, quem me segue desde o começo, que eu fui um cara que sempre briguei contra tudo e contra todos por vocês. Eu sempre coloquei a minha cara, coloquei a minha família, coloquei minha família em risco, isso não me perdoo nunca, para defender vocês, para brigar por vocês. Eu me dispus com muitas pessoas por vocês. Então, não tem nada a ver o meu processo financeiro, o qual estou buscando o meu lugar ao sol, porque é meu. Eu sei do que eu estou tratando, com quem eu estava tratando, com quem eu estava desenvolvido. Eu fui desprovido sem de preocupação nenhuma dentro daquela agência para fazer a coisa certa. E o meu dever, a minha obrigação é contar essa história para vocês. A primeira fase eu contei. Foi uma operação feita em cima de uma BG, uma operação internacional de alta rotatividade financeira, com um juro totalmente fora do eixo que não se opera aqui no Brasil, por isso que foi feito na Europa. O meu erro foi não transferir esse dinheiro, não liberar esse dinheiro numa conta lá e mandar como investidor aqui para o Brasil, pagando pouco ou quase nenhum imposto, porque investidor não paga imposto. Esse foi meu erro, por não ter discernimento de como fazer isso. Eu queria mandar para cá, porque eu queria fazer isso, eu queria comprar fazenda, eu queria ajudar as pessoas, eu queria liberar minha ONG, minha fundação, que era uma ideia já antiga, de 10 anos. Eu sempre tive essa ideia da fundação, não foi só por causa desse processo. Então, as pessoas misturaram as coisas, porque é mais fácil empurrar alguém de cima do morro do que segurar ele, que dói o braço, ficar segurando a pessoa. Então é melhor empurrar. Então preferiram me empurrar. A primeira fase eu já contei para vocês, porque o meus vídeos é curto. Amanhã eu entro na segunda parte, tá? Por que eu fui ao Suriname? Qual é a ideia de eu ter ido para o Suriname? Vou entrar tudo nesse mérito. Com quem que eu me envolvi, por que não deu certo e por que eu voltei para o Brasil e fui fazer a biometria. Tá bom? Então, aos poucos eu vou contando para vocês, até vocês entenderem ao ponto da minha prisão e o porquê da minha prisão. Tá bom, meus queridos? Entra aqui no meu canal, se inscrevam. Amanhã vai estar demais, porque amanhã eu vou começar a contar de novo mais história sobre isso e vocês vão juntando as peças do dominó para vocês saberem aonde nós vamos chegar, tá? Vocês merecem uma explicação minha, porque eu sempre coloquei minha cara aqui, coloquei minha vida em risco por vocês. E eu quero que vocês entendam que eu não vou mudar. Não vou mudar a minha essência. Deus sabe quem eu sou, tá bom? Entra aqui, se inscreva, dá um like. Não esqueça de adquirir os chás. Amanhã é dia de correio. Tamo junto. Até depois do fim.
Deus fala e Ele vive. Beijo no coração.